CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Que tenham todos uma tarde muito abençoada. Boa tarde aos nossos companheiros que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam também muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, sábado, nós estudamos o Livro dos Espíritos e o estudo de hoje está a cargo do nosso companheiro Alcides Vieira. E nós vamos iniciar o estudo do capítulo 10º, da segunda parte do Livro dos Espíritos, que é Ocupação e Missão dos Espíritos. Mas antes eu gostaria de dar aqui alguns avisos. Nós temos cursos na casa de segunda a segunda, aberto a todos, com exceção da sexta-feira, que é somente para os médiuns, é restrito. E segunda-feira pela manhã também, o COMP também é restrito. Porém, nos demais dias, sempre às 8 da manhã e à noite às 19 horas, nós temos vários cursos, as obras de Kardec, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, temos Céu e Inferno, temos a Gênese, temos também obras de André Luiz, já estamos no livro Missionários da Luz, é muito interessante, é terça-feira, 5 horas. E temos também, às quintas-feiras, obras de Dona Ivone Pereira, quinta-feira, 5 horas, estamos estudando o livro Recordações da Mediunidade. E aos domingos também, 8 horas da manhã, estamos com um curso Memórias de um Suicida, que é excelente, e 9h30, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser mais detalhes, por favor, depois aqui ao final da reunião pública, solicite aqui, tem uma filipetazinha, um papelzinho com todos os horários. Tem também, acessando o nosso site na internet, vê também lá todos os horários dos nossos cursos e reuniões públicas. Como todos já devem saber, já sabem, nós temos a obra social que atualmente conta com mais de 300 famílias. E estamos sempre necessitados de muitas doações. Quem puder trazer alimentos, pode trazer também, que a gente usa muito frango aqui. Temos a sugestão de doação para a semana, que é peito de frango, óleo de soja, macarrão parafuso, arroz, feijão, café, açúcar. São coisas simples para que possamos fazer o almoço de sábado para todos, e o café da manhã também, que elas tomam café quando chega, depois são evangelizadas, as crianças e os adultos. Nós lembramos também e solicitamos a gentileza de que todos, por favor, desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso. Caso precise atender, só ir lá para fora, lá para trás, e atender, não tem problema nenhum. Só pedimos que não atendam aqui, não deixem soar alto os celulares, e nem aqui também, naquela parte ali de fora, porque atrapalha quem está querendo prestar atenção na reunião. E quem desejar também, no final da reunião pública, nós fornecemos atendimento fraterno, quem quiser conversar, é só aguardar sentado, que depois o diretor da casa vai indicar o médium para dar o atendimento. Vamos, então, dar continuidade aqui. Como eu falei, hoje nós estudamos o Livro dos Espíritos, e o Alcides vai abordar para a gente as questões de 558 a 567. Na hora da sustentação dos passes, a nossa querida Conceição Veloso vai falar sobre o capítulo 9, Bem-aventurados aflitos, especificamente o item 10, que é a continuidade do item da semana passada, intitulado A Cólera. É uma mensagem muito bonita de Hahnemann, que, a propósito, nós vamos ler agora para fazer a ambiência, para a gente se acalmando para fazer a nossa prece. Eu vou ler só um pedaço, porque é uma mensagem bem extensa, e vocês complementem a leitura em casa. De acordo com a ideia
completamente falsa de que não pode reformar a sua própria natureza, o homem acredita que não tem obrigação de fazer esforços para se corrigir dos defeitos nos quais ele se compraz voluntariamente, ou que, para serem eliminados, exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem com tendência à cólera quase sempre se desculpa por seu temperamento. Em vez de reconhecer a sua culpa, ele transfere a falha para o seu organismo, acusando dessa forma a Deus por seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Então, vocês em casa complementem, por favor, a leitura. Vamos agora fazer a nossa prece, mentalizando a figura do nosso doce Mestre Jesus, e vamos conversar com Ele, pedindo: Senhor Jesus, nos ajude nessa hora, Senhor. Nos ajude, Mestre querido, para que deixemos as preocupações de lado nesse instante e possamos estar ligados nesses estudos, nessas vibrações que os espíritos amigos dessa casa têm a nos oferecer. Pedimos também ao nosso querido altivo, aos demais companheiros de estudo, o professor José Jorge, e a todos esses que nos acompanham, que nos guardam todo o tempo, para que inspire aos nossos irmãos, o Alcides e a Conceição, para que eles possam trazer o fruto de seus estudos e assim nos auxiliar para que, tendo esse manancial, possamos nos fortalecer perante os embates da vida. Que seja, pois, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, mas, sobretudo, que seja em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por iniciado nossos estudos da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, como eu falei, nós vamos iniciar hoje o capítulo 10º da segunda parte, cujo título é Ocupações e Missões dos Espíritos, e o nosso companheiro vai abordar as questões de 558 a 567. Então, ele pediu que fizéssemos a leitura da questão 558 e da última, que é 567. Questão 558. Pergunta Kardec: os espíritos têm outra coisa a fazer a não ser melhorarem-se pessoalmente? Resposta dos espíritos: eles concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, de quem são os ministros. A vida espiritual é uma ocupação contínua, mas nada tem de penosa, como na terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Agora vamos ler aqui a 567, que é a última questão. Pergunta a Kardec: os espíritos se imiscuem algumas vezes em nossas ocupações e prazeres? Resposta: os espíritos comuns, como tu o dizes, sim. Esses estão incessantemente em torno de vós e tomam parte, algumas vezes muito ativa, no que fazeis, conforme sua natureza. E é preciso que seja assim, para impelir os homens nos diversos caminhos da vida, para excitar ou moderar suas paixões. Então, vamos envolver o nosso companheiro com as melhores vibrações de paz e de harmonia. Seja muito abençoado, Alcides. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Boa tarde. Sorriam. Estão sendo filmadas.
Hoje nós vamos trazer algo que é do nosso dia a dia, as ocupações dos espíritos. Então a gente vai tentar trazer aqui só as ocupações, porque a primeira parte será só sobre as ocupações. A gente tem esse título como Ocupações e Missões dos Espíritos. Ocupações são serviços, trabalhos a fazer com que nos ocupamos. Missão é uma razão de ser, ou seja, o papel que temos no mundo que nos auxilia a entender o porquê estamos aqui. Então a missão será dada no próximo sábado. Não percam o próximo sábado para poder fechar o entendimento. Mas a gente vai ver. A primeira coisa que a gente pergunta é o seguinte: de onde eu vim? A gente tem que parar e pensar, de onde eu vim? Para onde eu vou? O que estou fazendo aqui? Será que a gente já parou para pensar nisso? Mas tem um porém. A gente só deve pensar nisso com um detalhe. Quando eu tenho um entendimento de quem somos nós. Eu tenho que parar para pensar. Porque se eu me ver só como carne, eu vou dizer que eu sou o Alcides. Eu sou o Alcides. Mas eu não tenho que pensar no Alcides agora. Eu tenho que pensar quem sou eu em essência divina. Eu sou o quê? O que é que nós somos? Espíritos imortais. Então eu tenho que entender, quando eu vejo e coloco dentro de mim esse entendimento de que sou espírito imortal, eu começo a pensar, gente, se eu sou espírito imortal, de onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui nessa carne? Para que esta carne aqui comigo? Este templo sagrado que é este corpo? Eu tenho que começar a pensar. E como eu vou trabalhar este corpo? Como eu vou me ocupar num planeta de provas e expiações? Eu tenho que pensar nisso. Este espírito está trabalhando com a carne. Agora, ele tem uma carne para trabalhar. Esse templo que a gente joga para lá e faz besteiras e mais besteira, come o que quer e o que não quer, bebe o que quer e o que não quer, e depois fica reclamando. Mas por quê? Porque eu ainda não entendi que eu sou um espírito imortal, que tem um corpo para trabalhar num planeta de provas e expiações. Eu tenho que começar a pensar nisso. Sou espírito imortal. De onde eu vim? Para onde eu vou? E o que estou fazendo neste planeta de provas e expiações tão difícil que é? Porque não é fácil, companheiro. Este nosso planeta, então, a cada dia que passa, parece que a gente fica olhando, meu Deus, o que está acontecendo? Por que esse Covid? Hoje a gente estava tentando voltar lá para o Ismael e estava numa reunião. E a gente parou nessa discussão, a gente estava pensando assim, gente, o que foi que o Covid veio trazer de ensinamento para nós? Porque se a gente se afastou, houve afastamento, fulano foi para lá, quantas crianças foram para a delinquência? Porque não tinham rumo. Porque não entendiam ainda que são espíritos imortais num planeta em que tem um corpo para ser ocupado com coisas boas da vida. Que não entendem isso. Porque ele não sabe de onde ele veio, ele não sabe para onde vai, e ele não sabe por que está aqui. E acontece um detalhe importante. Os nossos jovens, olhando para essa jovem, eu digo, não estou dizendo que ela seja, mas a maioria dos nossos jovens estão sem saber para onde vão e o que estão fazendo aqui. Porque a gente precisa trabalhar quem somos nós, porque a gente ainda não entendeu que somos espíritos imortais num planeta de provas e expiação. Para saber o que é que eu vou me ocupar, com o que eu vou me ocupar aqui. Ah, não, Alcides, eu tenho uma missão, eu sou um missionário. Calma, primeiro se ocupe em alguma coisa, para depois pensar em ser um missionário na vida, que vocês vão ver no sábado que vem. Vamos nos ocupar, porque o nosso querido Kardec, ele se preocupou com as ocupações desses espíritos. Se eu estou neste planeta de provas e expiações,
eu tenho que entender o que é que eu vou fazer aqui. E o porquê de eu estar aqui. Para que eu estou aqui também. Será que é só para usar roupa de marca, carro do ano? Viver curtindo a vida só? Não estou dizendo que a gente não tenha que curtir, não. Mas a gente está de tal maneira que acha que tem que largar tudo e viver. Vou viver a vida. Um detalhe. Ocupar o dinheiro com coisas importantes é muito bom. Ter dinheiro não é ruim. Mas saber aplicar esse dinheiro é muito bom. É ocupar-se com o dinheiro que você tem para produzir o bem para a sociedade que a gente tanto necessita. É isso que é ocupação, companheiros. Saber se ocupar do dinheiro que eu tenho para produzir o bem que a sociedade tanto necessita e que a gente não está olhando para isso. Não estamos olhando. Estamos querendo mais, querendo brigas e mais brigas. Se a gente for falar de política, é brigas e mais brigas que a gente não sabe, não estão se entendendo, ninguém se entende e a gente está ficando com raiva porque a gente não está entendendo quem somos nós. Eu olho para ela, não importa o que ela está pensando, ela é um espírito imortal. Vamos tratar o outro como espírito imortal, companheiros. Vamos começar a pensar nisso, para poder eu saber como me ocupar neste planeta de provas e expiações. E Kardec foi para 558. Ele disse assim, veja bem, nós vamos fazer um paralelo com o que Kardec foi saber, como é que eu estou do outro lado da vida. Com os espíritos. Ele foi saber, assim, se eu não sei de onde eu vim, porque eu não me entendo como espírito imortal, não sei para onde vou, e o que estou fazendo aqui, eu não sei disso, eu tenho que começar a pensar o seguinte, o que foi que Kardec foi saber dos espíritos? Para que ele foi saber dos espíritos essa 558? Já paramos para pensar? Quem já leu, já deve ter lido, mas já pararam para pensar? Se eu não me ver como espírito imortal, o que é que me interessa eu ver o que Kardec pensou aqui? A pergunta que ele fez. Ele foi fazer para os espíritos, como é que é o outro lado? Olha só, alguma outra coisa incumbe os espíritos fazer que não seja melhorar isso pessoalmente? Ele foi perguntar aos espíritos. Essa pergunta, companheiros, só vai entender quem vê que é espírito imortal. Se a gente não vê nessa vida, eu vou melhorar. Nada, do jeito que as coisas andam, eu não vou melhorar nunca. Não vai ter melhora nenhuma. Do jeito que as coisas estão indo, a gente fica pensando, então eu tenho que me olhar como espírito imortal, como eu estou trabalhando aqui, para entender a pergunta, porque ele diz, concorrem para a harmonia do universo. Companheiros, quem é que concorre para a harmonia do universo? Já parou para pensar, Conceição? Quem é que concorre para a harmonia do universo? Mas é eles. Somos nós, espíritos imortais, que estamos galgando os degraus na escala evolutiva da vida, para amanhã estar trabalhando na resposta que eles deram para nós. Chega, arrepia, gente. Arrepia porque a gente precisa se colocar dentro da pergunta e da resposta dos espíritos. Executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. Companheiros, eu posso ser um ministro de Deus? Que nada, Alcides, não vem com história de você querer que eu seja ministro de Deus. Companheiros, de onde eu vim, para onde eu vou, o que estou fazendo aqui para me tornar um ministro de Deus um dia? Esse é o progresso de cada um de nós aqui presente. Nós estamos nesse planeta difícil, sim, mas como é que eu estou reagindo a tudo isso que é difícil? Então, comecemos a pensar nesses detalhes. Ele diz mais, a vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na terra. Olha, porque não há fadiga corporal, nem as angústias da necessidade. Caramba, essa é a vida que eu quero. Essa é a vida que cada um de nós aqui presente deseja. Tenho certeza absoluta que todos nós quer um dia... Já pararam para pensar quando a gente está trabalhando, a gente está no nosso emprego, aí a gente diz bem assim, estou doido para me aposentar, pegar um sítio, pegar uma rede, largar,
ficar numa boa. A gente pensa nisso, materialmente falando, mas a gente não pensa como espírito imortais que somos, que a gente vai ter uma vida dessa sem fadiga corporal. Você já imaginou a gente sem fadiga? Você trabalha. Um detalhe que é importante. Vou fazer um paralelo aqui. No dia em que nós, vou tocar em cada um de nós que somos médiuns. Cada médium, no dia em que for trabalhar na mediunidade, que sair com fadiga, é porque ele não está pleno dentro do trabalho ainda. É difícil. Eu sei que cada um vai dizer, Alcides, não é possível isso não, que eu entro com plenitude e saio cansado. Companheiros, quando a gente faz a coisa com amor, é quando eles estão dizendo aqui, ó, é uma compreensão contínua, mas que nada tem de penoso. Então, quando eu estou dando um passo, pode estar o cara carregado como tiver. Eu saio dali satisfeito porque eu doei meu fluido, retirei os fluidos negativos daquela criatura e saí bem dali. Porque eu estou pleno trabalhando como médium naquele momento. Isso é uma ocupação nossa. É um trabalho que tem que ser feito dentro de cada um de nós, porque eu tenho que entender que eu sou espírito imortal, trabalhando com outro espírito imortal ao meu lado. É troca. É a mesma coisa que eu vou para o paralelo agora da nossa matéria. É como fazer sexo. Nós fazemos sexo como animais. No dia em que a gente fizer sexo com amor, realmente nenhum sai cansado da relação sexual. A gente sai pleno, porque é troca de energia. É troca de bem-estar. É isso que a gente tem que entender aqui. Essa resposta dos espíritos é maravilhosa para cada um. Sem fadiga, companheiros. É esse o caminho que a gente vai. Mas eu tenho que entender que sou o quê? Espírito imortal. A gente vai sair daqui pensando, eu sou espírito imortal. Mas ele foi pensando, para ser um ministro de Deus, eu preciso ser o quê? Um espírito puro. Para ser um ministro de Deus, para ter um contato direto com, ouvir Deus assim, tem que ser espírito puro. Que esse é o caminho de cada um de nós. Não tem como. Nós somos um projeto divino no planeta de provas e expiações. Jesus veio mostrar que esse projeto pode ser realizado. Foi ele que veio mostrar para a gente. O grande homem, há mais de 2000 anos, ele nos mostrou que nós somos capazes, num planeta difícil, de fazer o que ele fez. Ele mostrou esse projeto divino, ele executou na íntegra esse projeto divino, soube ocupar este planeta de tal maneira que passou a mensagem para cada um de nós dizendo, faça o que eu faço e vocês serão felizes. A gente não quer ouvir não, porque os prazeres da carne são muito ainda forte dentro de nós. Mas Kardec ainda foi perguntar, também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e Opa, olha nós na fita, olha nós na fita. Espíritos inferiores e imperfeitos. Somos nós que estamos nesse projeto divino, nós estamos num processo de crescimento, num processo de progresso. Nós vamos, companheiros, chegar lá. Nós vamos ser um dia ministros de Deus. Com certeza absoluta disso. Mas precisamos começar a nos trabalhar hoje. Porque senão a gente vai ainda passar muito tempo nesse planeta Terra. Aí eles disseram assim, todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Que exemplo maravilhoso. Vejam bem, como pode se construir isso aqui? O Newton pegou um engenheiro, um arquiteto, eu quero isso, quero aquilo, botou no papel, mas sem o pedreiro, sem o servente de pedreiro, jamais construiriam isso aqui. Então, olha só, nós queremos galgar, nós queremos ser esses engenheiros siderais. Se a gente quer ser, que a gente comece a trabalhar. Mas quantos a gente vê se ocupando, vamos fazer o paralelo da obra mesmo ainda. Quantos a gente vê chegar ao fim da vida ainda cavando buraco, sem despertar, e fica num sol a pique, e o cara, a gente olha, chega na obra e vê aquele senhor de 50, 60 anos ali, ó. Mas Senhor, por que o senhor não aprendeu nenhuma profissão para pelo menos não estar cavando mais buraco?
Somos nós. Somos nós. Porque o homem há mais de 2000 anos caminhou dizendo como nós tínhamos que fazer. Mas nós somos cabeça dura. Preferimos cavar buraco direto. E é aqui que está. A nossa ocupação qual é? Cavar buraco ainda. Então, vamos começar a pensar. Somos espíritos imortais. De onde eu vim, para onde vou e o que estou fazendo neste planeta. Aí Kardec foi saber, mas um detalhe importante. Mas tem atribuições especiais, a 560, tá? Quem tiver com o livro. Tem atribuições especiais, cada espírito? Ele foi perguntar. Aí ele, todos temos que habitar todas as regiões e adquirir o conhecimento de todas as coisas. Esse é o trabalho, a ocupação que eu tenho que ter na minha vida. É conhecer cada detalhe de todas as coisas. Por isso que a gente fica pensando, como é que um companheiro não vê a reencarnação como algo divino? Eu não entendo. Porque se eu viver 100 anos, eu não vou sair deste planeta, por mais que eu esteja aqui ajoelhado, o dia inteiro, eu não vou sair perfeito. Se eu estiver nesse planeta de provas e expiações, ajoelhado aqui, o tempo todo, eu não saio perfeito, companheiro. Porque a gente está vendo aqui, olha a resposta do... Todos temos que habitar todas as regiões e adquirir o conhecimento de todas as coisas. Então a gente tem que ir trabalhar. É através da reencarnação que esse espírito imortal vai se melhorando a cada encarnação que ele tem. Se for só uma vida, para onde eu vou, companheiros? Olha a pergunta que eu fiz no início. De onde eu vim, para onde vou e o que estou fazendo aqui, não tem sentido. É por isso que a gente vê o que está acontecendo. As pessoas se ocupando em querer ganhar dinheiro em cima dela, querer usurpar ela, querer tirar o que é dele, fazer das atrocidades 1000, porque o cara não sabe, ele não tem esse entendimento ainda, de que ele é um espírito mortal, tem que viver aqui a vida e acabou. Eu tenho que aproveitar a vida aqui e acabou. É isso que a gente está dizendo. Como eu estou me ocupando nesta vida? É isso que a gente tem que sair daqui entendendo. E um detalhe importante que Miramês deixa, ele diz, olha, não existe exceção no campo imensurável da vida em Deus e para Deus. Não existe exceção. Não é o Newton, nem é o Alcides que Deus vai dizer assim, ó, você vai para ali, você vai para cá. Não! Não tem exceção disso, companheiros. Ah, eu gosto mais dela do que dela. Não existe isso para Deus. A justiça divina é íntegra. Não é a nossa justiça ainda, que eu olho para ela, gosto dela e não gosto dela. Não é assim. A gente está numa harmonia tal, que no dia que nós nos entendermos, que não existe a exceção para nós, nós estamos no planeta passando pelo que estamos passando, porque nós fizemos o que fizemos para estar aqui assim. Não tem outra alternativa. Mas para isso, é preciso que eu entenda que eu sou o quê? Espírito imortal. Se eu não entender isso, eu não consigo falar dessa maneira. Kardec foi perguntar mais. Na 561 ele diz assim, são permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes, as funções que o espírito desempenham na ordem das coisas, olha só, são permanentes para cada um, quer dizer, eu já vim com aquilo, ou o espírito já tem aquilo permanente. Não, presta atenção. E estão nas atribuições exclusivas de certas classes, as funções que o espírito desempenham na ordem das coisas. A exclusividade para isso, a gente tem que entender a pergunta de Kardec. Ele foi fundo com os espíritos. Eu quero saber de vocês se é permanente. Eu, espírito Alcides, se eu posso ter uma ocupação tal, porque é definido para mim permanentemente, para ficar só controlando o trovão. Eu vou controlar a chuva, o trovão, só isso. Será que é só isso que eu tenho que fazer? Aí os espíritos, todos têm, olha só, corrobora com a pergunta anterior.
Todos têm que percorrer diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Quem já estudou o Livro dos Espíritos sabe que a gente tem uma escala didática do Livro dos Espíritos, que a gente começa lá, a escadinha, para ir subindo para chegar no espírito puro. A gente sabe disso. Desde o espírito cruel ao espírito puro. Nós ainda vemos muito espírito com crueldade aqui no planeta. Aí ele diz mais, Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, enquanto que outros só adquirem com esforço. Gente, será que as coisas caem do céu para nós? Nós temos que nos ocupar com alguma coisa. O cientista, para chegar a uma descoberta, ele trabalha dia e noite em cima daquilo ali. Aí eu pergunto a vocês, aquele cientista que vai descobrir, ele não tem ajuda do plano espiritual? Constantemente, mas não é dado de bandeja para ele. É preciso que ele se esforce. O evangelho de hoje vai falar disso aqui daqui a pouco. É preciso que esse companheiro se esforce para obter o que ele quer. E é assim a nossa vida. A gente precisa entender. Eu preciso entender que estou num planeta de provas e expiações e que tenho que me esforçar para ter as conquistas que eu quero. Eu quero ser honesto. Eu quero ser honesto. Não. Eu não quero ser mentiroso. Eu quero ser um homem verdadeiro. Temos que nos esforçar, companheiros. Porque nós somos contumazes na mentira. Nós somos mentirosos por natureza, ainda, porque somos espíritos imperfeitos. A gente tem que começar a se trabalhar. A gente mente brincando. A gente mente dentro do centro espírita por uma causa nobre. Então, companheiros, para e pensa. Quando ele diz aqui que Deus é justo, que não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, enquanto a outro só adquire. Eu tenho que me esforçar num planeta difícil para eu começar a diminuir as minhas mentiras. A gente está vivendo um momento muito difícil. Ninguém sabe quem está falando a verdade, quem está falando mentira. A gente está saindo assim. Essa tal de celular agora, desse tal de Facebook, internet, Instagram, essas drogas todas, se a gente não tiver um crivo, e olharmos como espíritos imortais que somos, nós vamos embarcar nas mentiras e vamos saindo falando mentiras. Prestem atenção, cuidado com tudo isso, para a gente não ser mais mentiroso do que já somos. É muito difícil, mas nós estamos passando por tudo isso. Ele diz também, entre os homens, ninguém chega ao supremo grau da perfeição numa arte qualquer, sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários e praticando rudimentos dessa arte. Gente, ninguém faz uma escultura sem pegar a madeira virgem do jeito que ela está, e ele começar quebrando a primeira lasquinha da madeira. A parte rudimentar, ele tem que começar por ali, para depois sair aquela formosura de escultura que o cara já tem na mente. E é assim, cara, esse espírito nosso, ele tem que ser trabalhado ainda nessa carne, que nos convida aos prazeres do dia a dia o tempo todo. Essa carne aqui, ela nos convida para os prazeres do dia a dia o tempo todo. Como trabalhar o espírito? Agora também tem um detalhe. Não é também nem 8 nem 80. Não é também num planeta de provas e expiações, um espírito imortal encarnado querer viver um espírito aqui. Ele tem que entender isso. É por isso que a gente tem que ter. Como eu vou me ocupar aqui para que eu possa trabalhar este espírito que tem uma carne hoje, para ele trabalhar esta carne e o espírito ao mesmo tempo. Por isso que todo o trabalho da doutrina espírita, companheiros, chama-se equilíbrio. Equilibrar matéria e espírito. Quando Kardec diz naquela pergunta sobre o espiritismo, que ele diz para destruir o materialismo, a resposta que eu não lembro qual é a questão, mas que é para destruir o materialismo, presta bem atenção, a destruição do materialismo que ele está falando ali é porque a gente dá mais valor aos bens materiais do planeta
do que o lado espiritual. É isso que Kardec está trazendo para nós. Porque todo trabalho nosso tem que ser para equilibrar. Eu estou agora espírito, mas espírito com uma carne. Então eu tenho que cuidar desta carne para que este espírito também seja cuidado. Por isso que todo o trabalho nosso é de equilíbrio. Só que a gente ou vai mais aqui na carne, ou às vezes o cara quer ser espírito numa carne que ele está no momento dificultando dele ser esse espírito que ele quer ser. Ele tem que aprender a equilibrar-se. Trabalhar a carne e trabalhar o espírito. Isto é ocupação, companheiros. Saber se ocupar no nosso dia a dia. Não importa a nossa idade. Não importa a nossa idade. Saber dar ocupação a esta carne, que é um espírito, utilizando ela, esse é o nosso trabalho aqui. Esse é o nosso trabalho. Na 562, o nosso querido Kardec ainda está conceituando a ocupação. Olha só, da 558 até aqui, ainda está conceituando a ocupação. Ele diz, já não tendo o que adquirir, os espíritos de ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhe tocam ocupações? Ah, eu quero ser um espírito de alta envergadura, porque aí eu vou relaxar. Já lutei muito pelo Alcides. Meu espírito protetor está lutando pra caramba, ô Conceição. Mas ainda ele está doido para relaxar. Porque não tem jeito o Alcides. Vou largar para outro. Será que é isso? Olha o que aqui os espíritos disseram. Que quererias que fizessem na eternidade? O que a gente imagina? Sou espírito imortal, quero ser espírito puro. O que eu imagino? A gente tem. Vocês sabiam que a gente tem a noção? Tem. Sabe qual é a noção que a gente tem? Vou viver ao lado de Deus e não quero mais saber de nada. Sombra e água fresca. Vai ser. Porque a gente ainda tem esse entendimento? Porque ainda somos espíritos num grau de imperfeição, de inferioridade, que a gente curte isso mesmo. Relaxar, descansar enquanto eu puder relaxar e ter vida boa, não querer fazer nada na vida mais. Quem é que vai querer vir para um centro trabalhar com tanta gente pedindo, com tanta gente com problemas? Quem é que vai querer? São poucos. Veja que a dificuldade é enorme de a gente ter trabalhador. Aqui eu não sei, mas a gente está vendo. A gente está querendo retornar e não tem trabalhadores. Não temos evangelizadores. Está difícil. Evangelizador está muito difícil de a gente ter evangelizador. E olha que o Leon Denis está tendo curso de evangelizadores o tempo todo. Não sei se aqui vocês já tem também, né? De evangelizador. Pronto, vamos fazer porque a gente precisa introspectar o que a doutrina está nos dando para que a gente possa passar para as criaturas que estão chegando pedindo. E para nós mesmos, porque isso é troca. Não pensem que nós somos melhores do que eles, não. Porque a gente está evangelizando. Não, a gente está aprendendo com cada um. Essa ocupação, companheiros, é trocar. Nunca é passar para o outro. Não acreditemos nisso. Porque se a gente acreditar nisso, a gente não se vê como espírito imortal. Companheiros, aí ele diz assim, a ociosidade eterna seria um eterno suplício. Se ficar ocioso, fica um dia, não vou nem falar que você vai ficar sem fazer nada, mas vamos pensar no seguinte, fica só curtindo a vida, viajando, que daqui a pouco você está cansado. Você diz, não pode, só viajar, tá, não dá mais, não, cansei, eu quero fazer outro. Então imagine, será que eu vou ficar nessa vida boa o tempo todo, eternamente? Pensa nisso. E de que natureza são as suas ocupações? Kardec não deixou por menos, né? Como sempre, maravilhosamente, ele não deixou por menos. Se ele disser o que é a ociosidade, perguntou para ele, o que querias que fizesse na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício? Aí ele pergunta, de que natureza são essas ocupações? Ele queria saber. Então aí começa, receber diretamente as ordens de Deus e transmiti-las ao universo inteiro e velar pela sua execução. Companheiros, esse Deus que a gente tanto quer conhecer, Ele está dentro de nós.
Ele está dentro de cada um de nós. A gente não tem ainda a capacidade de vê-lo. E a gente imagina como esse ser que vai dar as ordens para aquele espírito A, para aquele espírito B, para aquele espírito C, porque a gente imagina um ser que está aqui em cima, dizendo isso, aquilo, mandando como... Não é nada. É o sentimento daqueles espíritos que dentro dele tem Deus para fazer o universo se multiplicar, como a gente está vendo, e fazer com que o universo funcione e que cada um de nós tenha a ajuda necessária dos espíritos. Daqueles espíritos que são necessários para mim, para ele, para ela. Esse é o trabalho que é feito pelos espíritos. Porque Deus está dentro de cada um de nós. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente poder entender melhor. A onda é o mar? Não pode nunca. A onda é uma parte do mar. A onda não é o mar, porque o mar é uma imensidão, a onda é uma parte do mar. Somos nós espíritos. Estamos dentro de Deus. Somos isso aí, com a nossa individualidade. A diferença do que eu estou trazendo desse paralelo é para mostrar que a onda não é o mar. A onda não é o mar. Mas o mar produz a onda. Os espíritos produzidos por Deus têm uma individualidade, porque ele não volta a ser como todos já conheceram, que falar de panteísmo, que foi muito tempo debatido achando que a gente voltava para uma coisa só e tornava-se, todo mundo era Deus. E não, cada um tem a sua individualidade. Aí a gente dá o exemplo. A onda é uma parte do mar, mas não é o mar. Saiam pensando nisso e depois vão discutir com o Newton na sala de aula. Certo? Miramês diz assim, ó, de que natureza? Quando fez essa pergunta, Miramês comentou dizendo assim: despertar as consciências para o tesouro que existe oculto no centro da alma. Não é somente o espírito que trabalha, tudo tem ocupações, de acordo com o que se representa e onde ele se encontra. Então, tudo que a gente vê funcionando nesse universo tem uma representação do Espírito. É porque a gente ainda não acredita que a gente é. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos. Somos influenciados pelos Espíritos muito mais do que imaginais. Está todo mundo aqui do lado, trabalhando. Muitos estão dizendo, não acredita no que o Alcide está falando, que você não é espírito imortal, não. E tem outros que estão dizendo, olha, vamos lá, gente, vamos trabalhar. Aquele que eu der vazão é o que a gente vai sair daqui com a consciência ou não. Não acreditem no que o Alcide está falando. Vão pesquisar, porque Kardec era pesquisa pura e era contestação. Ele contestava os próprios espíritos. Então não deixem de contestar quem estiver numa dinâmica, numa sala de aula. Não, eu não concordo com isso, eu quero que me provem melhor. Mas olha, com um detalhe. Não sejamos assim, não sejamos a ferro e fogo. Saibamos dialogar, mas nunca aceite nada passado de cima para baixo. Sempre converse. Isso é a ocupação nossa. Mas Kardec foi ver também um outro detalhe. Ele foi ver que as ocupações dos espíritos em relação às ocupações que nós temos nesse planeta. Ele queria saber se essas ocupações são incessantes ou não, e quais as causas disso aí. Ele queria saber esse detalhe. E sabe onde ele foi? Na pergunta 563, Kardec pergunta: são incessantes as ocupações dos espíritos? Incessantes, sim, atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos. Companheiro, essa palavra é mágica. Prestem bem atenção a essa palavra que eles disseram. Porquanto vivem pelo pensamento. Agora a gente começa a pensar. Sou espírito imortal. O que eu tenho que trabalhar para que eu possa ocupar essa carne da melhor maneira possível neste planeta de provas e expiações? Enquanto vocês pensam, eu vou beber um pouco d'água. Já pensaram? É uma das coisas mais difíceis que nós temos.
É o pensamento. Porque muitos de nós, às vezes, está aqui sentado ouvindo, mas o pensamento está em casa. O pensamento está na rua. O pensamento está doido que dê 6 horas para poder, ele tem uma festinha que ele não pode perder. Ele tem um happy hour que ele tem ali que fazer. Ele tem uma cervejinha que ele está doido para tomar, que está geladinho, que o cara falou que tinha que ter. Ele tem um guaraná natural que, poxa vida, aquele guaraná é maravilhoso. Um churrasquinho. Ele está aqui, mas o pensamento dele não está. E é isso que eles estão dizendo. Se eu me comunico pelo pensamento, ele está ensinando a cada um de nós como nos ocuparmos. Como nós homens vamos nos trabalhar para trabalhar esse corpo, esse espírito, como ocupar esse corpo nos trabalhos de uma casa dessa. Mas eu preciso começar a trabalhar o quê? O pensamento. Porque esse Leon Denis tem um problema do ser e do destino, que tem um capítulo que é só sobre o pensamento. O homem do Leon Denis está aqui, que é Leon Denis. Você não fazia trabalho sobre Leon Denis. Então, problema do ser e do destino, tem um capítulo só falando de vontade e pensamento. Para que a vontade, o pensamento tem que existir. Eu tenho que trabalhar esse pensamento, que é muito difícil, companheiro. Disciplinar o nosso pensamento, para que a gente possa atingir o equilíbrio espírito e matéria. É o pensamento que eu tenho que trabalhar. E é por isso que ele está falando aqui. Aí ele diz assim: importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Porque o que é que a gente quer? A gente quer ver os espíritos trabalhando como nós homens estamos aqui trabalhando. E muitas das vezes são pelos pensamentos que eles já estão trabalhando. Que é o que a gente um dia vai acontecer conosco. Eu tenho que trabalhar o meu pensamento aqui para que eu possa curar alguém que está em algum lugar com uma dor e que tenha o merecimento de ser curado agora. É esse pensamento nosso que a gente pode trabalhar no nosso dia a dia aqui. E a gente tem que trabalhar isso. O pensamento, gente, é a comunicação real de nós espíritos. E a gente ainda não consegue se comunicar. Por que a gente não consegue? Porque a gente não sabe ocupar o nosso pensamento. Olha a ocupação aí. Saber ocupar o pensamento para produzir sanidade numa criatura. Porque o prazer da carne fala mais alto e a gente ainda não tem essa capacidade. Já pensou no dia que eu descobri o pensamento dela? Ou dela? Já pensou quando eu começar a ler o teu pensamento? Você vai ficar apavorado. Meu Deus, não? Você descobrindo o meu? A gente ainda não está preparado para isso. É preciso que a gente se prepare. Torne-se espíritos melhores para poder a gente começar a ter a comunicação melhor pelo pensamento. Mas somos espíritos imortais e que pela comunicação nossa é pelo pensamento. Para os espíritos, a atividade constitui em si mesma, olha só, preste bem atenção o que é que eles vão dizer aqui. Para os espíritos, a atividade constitui em si mesma fontes de prazer pela consciência que tem de estar sendo úteis. Gente, fonte de prazer. Sabe por que essa resposta que os espíritos deram? Porque o prazer é um prazer que a gente tem que entender, o prazer da carne. A gente tem que entender esse prazer como o espírito, porque o espírito ele não tem esse prazer igual ao nosso. Porque o espírito, quando tem o dever de cumprir aquilo que Deus determinou para ele, o prazer dele é diferente deste prazer da carne. É um dever, é um relacionamento direto com Deus. Ele sabe o que vai fazer nesse planeta. É Jesus. Tudo que ele fazia de útil, que ele só fazia coisas de úteis, ele tinha o prazer de estar fazendo aquilo tudo. É o que falta a nós. Quantos de nós vêm trabalhar? Olha, pelo amor de Deus, vou falar isso, mas venham, mesmo que ainda não estejam sentindo. Quantos de nós vêm para aqui, mas eu vou porque eu quero primeiro ralar mesmo, eu quero me esforçar para conseguir um dia eu sair dali satisfeito com o que eu estou fazendo, com o meu trabalho. E lá vem aquela mulher. Chegou ela ali. Aquela mulher, um porre. Aquela mulher, olha, ela chega já perto de mim, chega a me dar. Companheiros, claro, a gente vai trabalhar com espíritos. Aquele espírito veio até você pela necessidade que tinha
de você aprender a trabalhar com aquele espírito. Mas a gente faz isso. E muitas das vezes a gente faz. Letra A. Concebe-se isto com relação aos espíritos bons? Dá-se-á, entretanto, o mesmo com espíritos inferiores? Aí ele pergunta, Kardec pergunta. Olha Kardec mais uma vez, cercando os espíritos. E eles disseram, a estes cabem ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais porventura, ainda dá um exemplo, confiais porventura ao obreiro manual e ao ignorante trabalho que somente homens instruídos podem executar? Então, a cada um é dado aquilo que merece. Companheiros, nós estamos numa luta tremenda. Existe socialismo ou não existe socialismo? E a gente tem que ler Leon Denis. O socialismo que a gente tem que implantar no mundo é o de Leon Denis. É a gente respeitar a Conceição, respeitar ao Newton, não sei o seu nome, por isso que eu não falei, ao Newton, do mesmo modo que eu respeito ao cara que está passando aqui como mendigo. Isso é o socialismo. Isso é o socialismo de Leon Denis que a gente tem que colocar na nossa sociedade. E que a gente está deturpando tudo, porque a gente ainda não se viu como espíritos imortais que somos. A gente só vê a carne borbulhando, e a gente brigando, e a gente falando disso, falando daquilo, porque a gente não tem consciência de dizer, é impossível Alcides, eu já ouvi muita gente dizer, é impossível esse socialismo de Leon Denis. Muito difícil. Num planeta desse, você querer o socialismo de Leon Denis, não duvido que vai acontecer. É respeito ao outro. Eu respeitar ao pedreiro, assim como o mestre de obra, assim como o servente, assim como o engenheiro. A gente tem que aprender a trabalhar em conjunto com isso aí. Cada um na sua posição, ganhando aquilo que merece, mas não a gente querer se aproveitar do servente, se aproveitar do pedreiro, quando aquele cara é quem construiu esse prédio. E a gente se aproveita deles. O cara ganha 1000 vezes mais do que o cara que está ganhando miséria para trabalhar e que ele dá o suor dele aqui. Esse respeito tem que existir, companheiro. Eu pagar tão bem quanto eu pago um engenheiro. Mas a sociedade ainda não pode isso. Então o socialismo de Leon Denis é esse. E é isso que os espíritos estão dizendo. Confiais porventura ao obreiro manual, o ignorante trabalho que... Não, ao homem instruído, a sua função. Ao outro, a sua função. Mas que a gente respeite como espírito imortal que ele é. Ociosidade temporária dos espíritos imperfeitos e motivo de sua mudança. A gente vai ver aqui que Kardec foi saber. A ociosidade que passa no nós espíritos que somos imperfeitos. Como a gente vai mudar isso? Na 564, Kardec foi buscar com os espíritos. Como eu posso mudar essa minha relaxamento que a gente vive? Haverá espírito que se conservem ociosos ou que de nenhuma coisa útil se ocupem? Existe. A gente vê isso aqui o tempo todo. Espíritos na carne. E a gente, será que não vê espírito do outro lado que também estejam assim? Do mesmo modo, companheiros. Aí o que foi que eles disseram? Mas esse estado, companheiro, é temporário e subordinado ao desenvolvimento de suas inteligências. Então a gente está desenvolvendo a inteligência. E à medida em que eu desenvolvo a inteligência, com certeza eu vou saindo daquele patamar que eu estou na ociosidade. Certamente há espíritos que, como certos homens, só para si mesmo vivem. Olha, então ele está mostrando de onde eu vim, para onde eu vou, o que estou fazendo aqui. Lembram a primeira pergunta que eu fiz, as 3 primeiras? De onde eu vim, para onde eu vou, o que estou fazendo aqui? Há espíritos como certos homens, só para si mesmo vivem. Então eu começo a pensar, companheiro, se Kardec foi perguntar e os espíritos estão me mostrando para onde eu vou se eu quero essa ociosidade? Vou para o outro lado, ocioso, como estou. É isso que está acontecendo. E eu vou viver passando o tempo, e sofrendo, e reclamando.
Aí, pesa-lhes, porém, essa ociosidade, e cedo ou tarde, o desejo de progredir lhe faz sentir a necessidade de atividade. E felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Então, cedo ou tarde, algo toca nele. Quem assistiu o Nosso Lar? Quem assistiu vê aquele momento em que André Luiz está ali naquela luta dele, que algo toca nele. Que é quando desperta nele aquela vontade, os espíritos de luz chegam e carregam ele. É o que a gente vai precisar. Vai chegar esse momento em que vai despertar dentro de nós. Este momento de eu me ocupar com coisas úteis da vida. O centro espírita não é porque é o centro espírita não, mas a obra social que a gente tem é para que a gente, a intelectualidade, esse desenvolvimento da inteligência que nós estamos tendo aqui, a gente aplique na obra social que está ali. É que a gente aplique. A gente diz assim, só tem que existir o... Não, tem que existir uma obra em paralelo, para que a gente comece a executar aquilo que eu estou aprendendo dentro do centro espírita. Porque senão a gente vai ficar sentado como aluno o tempo todo. Aprendendo e colocando em prática onde? Então, tem uma obra social que é para a gente ver aquele companheiro que chega com dificuldade, exigindo de nós o que a gente ainda não tem para dar. Isso acontece muito. Apreciação pelos espíritos do trabalho de arte dos homens. Aí Kardec foi saber o seguinte: será que existe algum espírito que se ocupe em ver o que é que eu estou produzindo essa jarra, como eu estou produzindo aqueles quadros, como eu estou produzindo uma escultura, como eu estou produzindo uma arte qualquer? Será que tem algum espírito que faça isso? Na 65 e na 66, Kardec perguntou: atentam os espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se interessam? Atentam no que prove a elevação dos espíritos e seus progressos. Quando é para a elevação do espírito, com certeza os espíritos estão preocupados com aquilo ali. Eles se ocupam direto com aquilo ali. Mas que sejam para produzir algo de útil. Aí tem um detalhe que o Miramês diz: a renúncia cristã é uma arte que atrai para o coração a luz do amor. A gente não entendeu. A renúncia cristã é um dia em que eu realmente aderi ao Cristo, eu vou dizer o que Paulo de Tarso disse: eu já não vivo, mas o Cristo vive em mim. Qual de nós ainda diz isso? A gente está difícil para nós. Mas a gente tem que incorporar isso. Eu tenho que um dia dizer isso. Eu já não vivo, mas o Cristo vive em mim. Aí eu tenho que entrar na renúncia. Renúncia de muita coisa que a vida nos convida. E que muitos dos nossos companheiros vão dizer: você é besta, você é otário, porque você está vivendo dentro de um centro espírita. Muito, até é parente nosso mesmo. Vão chamar a gente assim. Um espírito que haja cultivado na terra uma especialidade artística, que tenha sido, por exemplo, pintor ou arquiteto, se interessa pela preferência pelos trabalhos que constituíram objeto de sua predileção durante a vida, tudo se confunde no objetivo geral. Se for um espírito bom, esses trabalhos o interessarão na medida do ensejo que lhe proporcionem de auxiliar as almas a se elevarem para Deus. A resposta é semelhante à de cima. Todo o trabalho que for para elevar o espírito imortal que somos nós para Deus, esse trabalho existe às ocupações dos espíritos. Eles estão preocupados sim. Concebemos que seja assim, Kardec vai e faz uma pergunta na letra A. Concebemos que seja assim, em se tratando de espíritos muito adiantados. Porque ele diz o seguinte: se ele está dizendo, eles deram essa resposta, ele diz, aí ele concebe, Kardec falando, concebe-se que seja para espírito adiantado. Aí ele quer saber, referimos-nos, porém, a espíritos mais vulgares, que ainda não se elevaram acima das ideias terrenas. E aí, como é que fica? Aqueles espíritos que foram para o outro lado, mas que não são elevados. Aí ele disse, com relação a esses, o caso é diferente, mas restrito ao ponto de vista de onde observam as coisas. Podem, portanto, admirar o que vos causa admiração. Então, o que acontece? Estes espíritos de prazeres mundanos da nossa vida, eles vão estar juntos, porque é o que eu admiro. Eles vão estar conosco.
Eles se ocupam de estar junto dos prazeres mundanos que nós temos no nosso dia a dia. É a ocupação também daqueles espíritos. E vocês vão ver na próxima aula as missões, que as missões deixam. E por último, na 567, Kardec vai fazer a interação dos espíritos vulgares com os prazeres e ocupações dos homens, que é o semelhante à pergunta que a gente viu agora. Como é que fica esses espíritos vulgares com o nosso dia a dia aqui? Dentro de um botequim, dentro dos inferninhos da vida, dentro das falcatruas, dentro das podridões, dentro da política, dentro de casa, aonde, como esses espíritos vulgares vão trabalhar. Aí ele diz assim, ó, costumam os espíritos intrometer-se em nossos prazeres e ocupações? Os espíritos vulgares, como dizem, costumam sim. Os espíritos vulgares, como dizem, costumam interferir em nós, intrometer-se mesmo, nos provocando. Vocês vejam quando a gente está todos nós, eu já passei por isso muito, e vou contar que pode ser que a gente, alguns já tenham passado. Quando a gente saía, quando eu trabalhava, saía para ir para tomar uma cerveja, que a gente ia embora. Aí, não, vou embora, minha esposa está em casa. Cara, que é isso? A gente tem até um vídeo aquele vídeo que é de humor. Eles fazem isso mesmo, o cara vai sair, aí os espíritos, não, fica mais. E acontece isso no nosso dia a dia. São esses espíritos vulgares que não deixam que a gente saia. E Miramês faz um comentário em cima disso aí. Com as coisas deste mundo, para encerrar, com as coisas deste mundo, os espíritos se ocupam segundo o grau de elevação ou de inferioridade em que se acham. Os espíritos superiores dispõem, sem dúvida, da faculdade de examiná-las nas suas mínimas particularidades, mas só o fazem na medida em que isso seja útil ao progresso. Os espíritos, presta atenção, superiores, unicamente os espíritos inferiores ligam a essas coisas uma importância relativa às reminiscências que ainda conservam e às ideias materiais que ainda não se extinguiram neles. Então a gente vê que a dificuldade é do outro lado também, porque para onde eu vou, de onde eu vim, para onde eu vou e o que estou fazendo aqui, que é o local que eu vou, de acordo com o que eu faço aqui. E para concluir, com Miramês também, ao Espiritismo cumpre despertar os encarnados para os seus deveres e mostrar a cada dia que passa que devem reformular seus ideais, mudar, se ainda não mudaram, seus hábitos, esquecer que existe o mal e aproveitar todo o tempo no bem comum, visando o progresso dos seus semelhantes e de todas as coisas deste planeta. Que a paz, o amor e a harmonia se instaurem no coração de todos. Nós agradecemos ao nosso companheiro Alcides pelo estudo apresentado e vamos agora para a segunda parte da nossa reunião, onde serão ministrados passes. Pedimos aos médiuns, por favor, que se desloquem e nós outros não nos distraiamos com essa movimentação que se faz necessária. Vamos pensando aí, fechando os nossos olhos, pensando no nosso anjo guardião, que nós já estudamos, né, aí ao longo desses sábados, pedindo a eles que nos auxiliem. Vamos lá, então. Mais uma vez, Jesus, amigo, querido, mestre amado, pedimos, Senhor, que aproxime de nós os nossos anjos guardiães, nesses momentos, para que possamos aproveitar o que esses espíritos amorosos têm a nos oferecer. Que em nome de Deus possamos dar por iniciado esses momentos. Meus irmãos, o Espírito Hahnemann, nessa mensagem, ele nos fala que, de acordo com a ideia falsa que o homem faz dele, de que ele não pode reformar a sua própria natureza,
o homem acredita que não tem obrigação de fazer esforços para corrigir seus defeitos. Mas ele se compraz nesses defeitos. Ele tem paixões, tem vícios, e ele se compraz nesses vícios, nessas paixões, falando que não tem como se corrigir. E aí, então, o que acontece? Esses defeitos, para ele se corrigir, exige dele esforço, perseverança, o qual ele não quer fazer. Então, ele coloca a culpa em Deus, colocando a culpa no organismo físico. O homem que é propenso à cólera, que é colérico, ele coloca a culpa no seu organismo, no seu corpo físico. O que ele está com a ideia totalmente equivocada, porque o corpo não dá cólera ao corpo. O que dá cólera é o espírito. A cólera é um vício, é um defeito do espírito e não do corpo físico. Deus não cria nenhum corpo físico com cólera. É o próprio espírito que molda o seu corpo físico de acordo com suas necessidades evolutivas, e ele vem trazendo seus defeitos e suas virtudes, suas conquistas. Então, o homem que é propenso à cólera, que qualquer coisa ele se enraiva, age no impulso, ele está agindo errado. E ele acha que não pode corrigir. Mas a possibilidade de corrigir está nele. Os defeitos, é o próprio espírito que tem que fazer esforços para se corrigir, para se melhorar, para crescer, para progredir. Então, que nós possamos nos esforçar para corrigir os nossos defeitos, sem colocar culpa em ninguém, muito menos em Deus, porque o que Deus quer é o nosso progresso, é a nossa melhoria, a nossa caminhada para Ele. Vamos agora mais uma vez agradecer. Senhor Jesus, mestre amigo, mestre amado, obrigada, Senhor. Agradecemos também aos nossos anjos guardiães, que nos trouxeram aqui nessa tarde, que possamos estar levando todas essas energias benéficas para os nossos lares. Pedimos, portanto, também a vossa proteção, para que possamos chegar aos nossos lares em paz e tranquilidade e harmonia. Que possamos também, Senhor Jesus, sermos cada vez mais fiéis ao Teu Evangelho, estudando, trabalhando, seguindo em frente, Senhor, contigo. Agradecemos também aos espíritos diretores desta casa, por todo o amparo, por todo o auxílio recebido nesta tarde. Que seja então, em nome de Jesus, Mestre querido, em Teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por encerrado a nossa reunião de estudos e passes da tarde de hoje. Graças a Deus.